Sejam bem-vindos todos os leitores ao primeiro episódio de Escritores, o podcast em que entrevistamos os novos escritores portugueses. Eu sou a Rosa e estou aqui no estúdio com Diana Pinguicha. Como é que estás, Diana? Estás bem. A Diana é autora do livro A Curse of Roses, que reconta a lenda do milagre das rosas sobre uma perspectiva fantástica e LGBTQ+. Diana, tu escreveste o A Curse of Roses em inglês e foste publicada por uma editora nova-iorquina. Porquê escrever sobre a história de Portugal em inglês? Isto é tipo uma história muito comprida, vou tentar fazer mais rápida, mas eu estava a escrever fantasia e tinha na altura uma outra agente literária. E quando estava entre os projetos, porque a outra fantasia esteve próxima mas não conseguiu vender, e eu, o que é que eu vou escrever a seguir que tem mais hipóteses de ser publicado? Porque apesar de escrita ser amor e ser muita coisa, tu também tens de ser esperta naquilo em que investes o teu tempo a escrever um livro inteiro. E como era ainda o meu debut, não tenho hipótese de ir a proposal, então tinha de ser um livro inteiro. E eu comecei a pensar, o que é que está agora na moda? E via muitos retellings. E era tudo, Bela Adormecidas e Cinderelas e bababá. E eu, está bem, eu gosto, mas não há nada com retellings portugueses. Então o que é que eu posso adaptar da história de Portugal? E depois, olha, sou de Estremoz, é tudo ali girar à volta da Rainha Santa Isabel, tanto que a minha escola secundária tem o nome dela. Então, na altura da minha gente, olha, acho que vou escrever uma fantasia histórica lésbica sobre a Rainha Santa Isabel. E a Natalie ficou, sim, não há mais nada disso, tens de fazer isso. E eu, ok, então, foi daí. Veio a ideia, era fazer um retelling, mas aproveitar já agora que não há nada português a nível internacional. Mas são poucas coisas. E foi pegar nisso e já que eu era portuguesa, se não for eu a fazer, mais ninguém vai fazer. E se fizerem, são pessoal de fora e vão-nos apropriar a cultura e fazer cenas que não percebem. Então, também já houve disso. Incorporas a cultura portuguesa na tua obra, não só a lenda do milagre das rosas, mas também zonas, palavras, bem como o mito das memórias encantadas e uma ótima receita da sardinha alentejana lá no fim do livro. Porquê escrever sobre a história de Portugal para fora? Ok, pronto, como nós somos um país muito pequenino em que ninguém já repara, quem é que olha para Portugal e fica tipo, não, vou escrever sobre esta cultura, vou aprender sobre esta cultura, até porque muita gente acha que nós somos Espanha. Isto aconteceu nos Estados Unidos há relativamente pouco tempo. E eu, também é um bocado, isto é um bocado frio, mas não há mais ninguém a escrever sobre cultura portuguesa e história de Portugal, porque é que não hei de ser eu? Que sou de cá e que posso escrever sobre as nossas coisas cá com um toque que um estrangeiro não vai ter. E pode ser que assim alguém repare que nós existimos e que não somos só aqui uns nhanhas e que também merecemos um bocadinho de representação. Para além da história portuguesa, também incorporas as lésbicas. Também metes lésbicas à mistura. Incorporas um romance entre a Rainha Isabel e a Moura Fatian. Porquê ou como surgiu esta história de amor? Pronto, eu quando estava a fazer a minha investigação sobre a Rainha Santa Isabel, eu até na altura estava, ok, posso escrever sobre ela e o Dinis. Os gajos tiveram um bom casamento. Os gajos, tão lindos, tiveram um bom casamento e tal, mas cada vez que lia sobre ela ficava tipo... Ela teve 2 filhos, exatamente 2 filhos. Assim teve o rapaz, o varão. Parou, acabou aqui a conversa. É uma história um bocado apócrifa. Mas tens a tal das meninas Odivelas em que ela dizia, vai vê-las, Dinis, não me chateias. E de ver as tuas meninas e deixai-me aqui sozinha em casa. E ela também acabou por criar os filhos bastardos dele e gostava muito deles. E depois da morte de Dinis, ela meteu-se num convento. O que era muito religiosa, mas quem é que ia para os conventos? Eram as lésbicas. E depois a ver, ela hetero não era de certeza, ela era queer. E percebo quem pode ir para a representação sexuada, porque também pode ser interpretada dessa maneira. Só que eu adoro romance e queria escrever um romance, então ela deve de ser lésbica. E depois também veio a ideia, porque eu queria incluir Mouras Encantadas, porque faz muito parte das lendas do Alentejo. E sabia que elas tinham conhecer, na altura até pensava, não sei o quê, como o mercado estava um bocado diferente na altura em que eu estava a planear isto, um Mouro. Mas eu não queria um Mouro, queria uma Moura. E eu, pode ser lésbica, porque não? Bora. E surgiu aí a minha ideia também de fazer ali um romance intemporal entre as meninas. Portugal pode ser visto como um país conservador. Tiveste algum receio de estar a misturar romance LGBTQ+, com a história de Portugal?
Epá, eu não tenho medo de nada. Mentira, mentira. Mas, epá. Na altura, quando estava a escrever, até com os meus amigos aqui do NaNoWriMo Portugal, até estávamos a falar em que eu dizer, oh meu Deus, se este livro é publicado, a manchete no Correio da Manhã vai ser: há um livro em inglês, publicado em inglês sobre a Rainha Santa Isabel, em que ela é, 3 pontinhos, lésbica. E consegui imaginar, tipo, Que crime! o crime de tudo isso. Mas, pá, eu acho que ainda é mais conservador porque as minorias falam muito alto. Porque nós temos cá tanto pessoal queer que não se vê revista em nada, que eu também me senti um bocado... tinha de fazer isso. E é pá, se tiver de acontecer alguma coisa, acontece, mas é pá, não... Tenho receio, mas não é assim tanto. Aliás, tu mencionas brevemente no início do livro que tu própria precisavas, como sendo uma mulher queer, tu Sim. própria precisavas de ver representação LGBT na história de Portugal. Foi em parte... Foi em parte também por causa disso e porque, pronto, eu cresci em Estremoz e aquilo era de piorio. Pá, não sei se ainda é, mas era muito conservador e não sei o quê, e chamavam-me lésbica como insulto porque eu tinha de fingir que gostava de gajos para não me chatearem a cabeça. Depois até estava tipo, Mas... E então eu decidi, vou fazer isto e vou pegar na figura da nossa cidade e vou torná-la tão lésbica, mas tão lésbica que vocês nunca mais me querem ver lá. Foi a vingança. A minha vingança a Estremoz. Tanto que Estremoz ninguém fala do meu livro também. Ninguém... Ignoram. Não houve nada nos jornaizinhos, não sei o quê. Cada vez que algum estrangeiro dá tipo um peito na direção de Portugal, cai tudo em cima, mas cada vez que um português faz alguma cena no estrangeiro é... O livro também tem elementos fantásticos, como por exemplo os poderes da Rainha Santa, de transformar comida em flores, que tu explicas como sendo magia, ou Sahar, como tu dizes Sim. no livro. A mistura da história e fantasia não te pareceu arriscada? Não há tanta fantasia histórica. Mas não tanto em Portugal. Mas eu não quero saber, eu escrevo o que gosto e o que eu gosto é fantasia e não vou escrever um livro de ficção histórica sem incluir ali um bocadinho de magia, nem que seja uma coisa pequena. E quando ouvir a história da Rainha Santa Isabel, o Milagre das Rosas, assim que eu pensei no Milagre das Rosas e ela transformar pão em rosas, eu pensei logo, ela vai ter magia no livro e vai ter esse poder. Só que no princípio não vai ser pão em rosas porque era muito fácil. Não era... Pronto. Não vai ser isso que ela quer porque desperdiça comida. E a mulher estava ali, estava todo cheio de fome e ela ia ficar chateada. Então aí veio a ideia dela pensar que é uma maldição. Cada vez que toca no pãozinho. Tiraste engenharia informática. Sim. Essa foi a coisa que mais me Sim. confundiu quando fui pesquisar sobre ti. Tu tiraste engenharia informática no Instituto Superior Técnico, que é Sim. um curso muito científico. Como é que foste parar à escrita? Eu sempre escrevi. Desde os... Pronto, sempre escrevi muito. E desde os 14 anos escrevia fanfiction. Maioritariamente de Zelda. E não, ninguém pode saber o meu nome secreto de fanfiction. É só smut agora. Não, é só smut. Mas, eu comecei-me a perceber, especialmente com o Zelda e com o Planescape e o Baldur's Gate, que os jogos tinham de ter escritores. Especialmente esses jogos tinham boas histórias. Então, eu quero escrever para jogos. Porque eu adorava jogos e então também gostava de livros, mas aquilo, é mais imersivo. E é um bocado, os jogos agora é mais a minha terapia. Mas eu fui para a informática porque achei que a maneira mais fácil de escrever para jogos era aprender a programar para ir entrar para outra coisa e depois entrar para a escritora. Só que, informática é bué da chato, especialmente no técnico. E eu, nas cadeiras que gostava, dava-me bem, again, ADHD power. Eu fiz mil caraças e eu dava-me bem nas cadeiras que gostava, mas não gostava, parecia que era o maior frete. Houve umas que demorei 3 anos a fazer aquelas porcarias. E pronto, quando eu estava com 23 anos, entrei no técnico de conceito, já estava lá há algum tempo, estava quase no mestrado. E decidi tirar porque deu-me na cabeça o Proficiency em inglês. E fui tirar o Proficiency em inglês e os meus pais, se não passares, vamos nos chatear, não sei o quê. E o meu professor mandou-me escrever um conto. Eu escrevi um conto e o meu professor aqui do Proficiency, por acaso foi ali no Cambridge, mesmo ali do outro lado da coisa, veio dizer, não, tu tens mesmo bom jeito para escrita, tu devias ser escritora. E eu, não, eu quero escrever jogos. Não, mas devias ir tirar um curso de escrita e mesmo. E eu, ok. Na altura andámos a ver, só que as propinas em Inglaterra tinham triplicado nesse ano, então fiquei por informática. Mas comecei a investir mais
na escrita. E comecei a escrever livros e foi a partir desse ano que comecei a tentar arranjar a gente lá fora para ser publicado lá fora, porque já me tinha apercebido publicar fantasia em Portugal como sendo uma perfeita desconhecida ia ser impossível. Mencionaste também que escrevias fanfiction. Para as pessoas que não sabem, fanfiction é escrita baseada noutra obra feita por fãs dessa obra. Essa experiência como escritora fã influenciou quem és como autora? Influencia-te sempre um bocado e eu continuo a dizer, a melhor maneira de praticar o meu inglês ao ponto em que está hoje foi aos 14 anos escrever fanfiction. Cheia de erros, mas isto era o que eu dizia aos meus alunos de inglês quando estava a dar aulas ano passado. Não importa se vocês não erros, o que importa é vocês divertirem-se a escrever e a contar a vossa história. Tal como não importa, tipo, quando os miúdos estão a ler, eu dizia, leiam webtoons, eu não quero saber do que vocês leem desde que leiam. Podem ler banda desenhada, conta tudo, desde que vocês gostem, vale a pena. E eu, comecei a escrever fanfiction aos 14, continuei, aos 17 decidi fazer uma fanfiction tipo maior e disse, se acabar isto, vou começar a escrever livros. E 3 anos depois veio a fanfic e disse, agora tenho que começar a escrever livros meus. O teu livro ficou recentemente popular na rede social TikTok, que já tivemos aqui a conversar que tu não sabias. Não sabia. Essa rede social é mais frequentada por jovens. Que impacto é que tu esperas que o teu livro tenha sobre eles? Que se aceitem eles próprios como são. Desde que não sejam más pessoas. Mas acho que também ler este livro, se tu pensas que posso ser má pessoa e estou boa na mesma, não é essa a mensagem. Mas essencialmente é um bocado o amor próprio. Tens de aprender a gostar de ti próprio, a aceitar-te como és e a ver que os teus defeitos nem sempre são defeitos. Agora, assim, como última pergunta, que conselhos tens para jovens escritores? Primeiro é não desistir. Segundo é, não é escreverem tipo só um livro e pensarem está bom e vai. É preciso muito trabalho, é preciso rever livros N vezes, é preciso teres outros leitores que possam apontar problemas. E se o primeiro livro não conseguem vender, escrevam o segundo. Escrevam o terceiro, escrevam o quarto. Eu fui ao 7º. Mas em termos de cá em Portugal, a menos que a situação mude, vai ser muito complicado haver mais novos escritores. Eu continuo a fazer o que posso, mas escrevam em inglês. Isto é horrível, mas há mais É triste. Há mais hipótese de sermos publicados a escrevermos numa segunda língua, num país que não é o nosso, do que cá. E eu sei disto porque este livro nunca teria sido publicado cá por uma editora tradicional. Nunca. Da maneira como foi, nunca ia mandar uma carta a uma editora e dizer tenho este livro e eles, sim. Enfim, o conselho final é então não desistir, mas também ser realista. Não desistir, ser realista e se alguém, quando tem os vossos beta readers ou editores ou etc, quando eles têm uma crítica a fazer, a nossa reação é sempre não, eu é que sei. Mas depois de terem essa reação, não me digam nada. Tenham essa reação para dentro, fiquem a pensar sobre a morte da Bezerra e sobre a cena durante aí um dia ou 2 e vejam se há razão ou não. Porque muitas das coisas que me pediram para mudar, minha gut reaction foi não. Mas depois pensava 2, 3 dias, ok, não. Isto tem de ser mudado. Mas houve cenas que não mexi. A Isabel chora imenso porque eu me recusei a censurar as lágrimas dela, porque eu sou uma chorona enorme e toda a gente me faz sentir mal por isso. E eu, então agora a Isabel vai chorar por tudo e por nada. Vai chorar quando está irritada, vai chorar quando está zangada, que é o que eu faço. Obrigada por nos teres dado esta entrevista. Onde é que te podemos encontrar nas redes? Obrigada por me convidares. Cada vez que alguém diz eu, sim, ninguém liga. Onde é que me podem encontrar? Eu sou pinguicha em praticamente todo lado, menos no TikTok, onde não consegui. Sou Diana Pinguicha, mas eu também raramente vou ao TikTok e quando vou é para pôr vídeos da sushi, das uvas e da Norberta. E não se esqueçam de me seguir no TikTok e no Instagram, que é Probably Seeing, e ir ver o meu blog Fora Deste Mundo para mais informação sobre o podcast e muitos livros. E, para o próximo mês, cá estaremos com outro jovem autor noutro episódio de Escritores. Boas leituras!